Graça e paz, queridos irmãos. Eu convido a igreja a abrir a Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo 7. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7. Vamos ler o que está escrito a partir do versículo 5. 1 Samuel 7, começando no versículo 5, está escrito: Disse mais Samuel: Congregai todo o Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: Pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhes respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Amém. Quando alguém diz a você: estou orando por você, a sua resposta, logicamente, é: muito obrigado. Mas eu quero lhe dizer que talvez você nem estivesse aqui para ouvir essa pregação se não fosse pela oração de alguém que, mesmo sem você conhecer, está orando por você. Eu estou, esse mês de dezembro, completando o meu ano de pregações no próximo domingo, para começar de novo no dia 24 de dezembro. Como eu poderia fazer todo esse ministério se não houvessem pessoas orando por mim? Viajando em todos os continentes, pregando a palavra sem parar, sem adoecer, sem ter nenhum desânimo, nenhuma dor. Como se não houvessem pessoas cujo ministério é orar pelos que se deslocam? Quantas vezes nós esquecemos que a maior expressão de amor entre os homens é a oração? Nós lembramos do momento na vida de Pedro em que Jesus Cristo diz a ele, em Lucas 22, Jesus Cristo diz para Pedro, no versículos 31 e 32, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Nós sabemos que Jesus Cristo, então, ele avisa a Pedro: eu roguei por ti. Porque Satanás tinha reclamado, ele queria peneirar Pedro. Naquela época, eles colocavam o trigo numa peneira, era tipo um caixote retangular, onde ficavam 2 homens em cada extremidade, segurando a peneira. Eles punham ali o trigo e eles peneiravam. Toda a sujeira ficava exposta.
Satanás queria peneirar Pedro, significa expor, levar Pedro à vergonha, envergonhar Pedro, porque esse é o papel de Satanás, trazer à tona o pecado dos outros para envergonhá-lo. Não é? Porque Deus diz, para contigo usarei de misericórdia, e dos teus pecados jamais me lembrarei. A Bíblia diz que aquele que confessa o seu pecado e o deixa, alcançará a misericórdia. Então Deus, o pecado que você confessou, o pecado do qual você se arrependeu, Ele joga no mar do esquecimento. Mas Satanás não, ele se move na sujeira, ele se move no pecado e ele traz à tona na sua mente o pecado que você já cometeu, já se arrependeu, Deus já esqueceu, mas ele traz criando culpa em você. Porque Satã é uma palavra grega que significa acusador. Então, tem pessoas que se movem assim também. Aqui Jesus diz, olhe Pedro, Satanás te reclamou para te peneirar. Ele vai expor a sua sujeira. Eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. O que me impressiona aqui é que Jesus não rogou ao Pai, dizendo, Pai, não permitas que o meu discípulo seja peneirado. Se tem sujeira, Pedro, vai aparecer. Ele rogou para que a fé de Pedro não desfalecesse. O que foi que aconteceu com a oração que Jesus Cristo fez por Pedro? Se nós vemos logo depois, Pedro, não é? Passando por aquele período de negação, negando Jesus 3 vezes, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, a Bíblia diz que Pedro praguejava e jurava, não conheço tal homem. Olhe, aí você diz assim, que foi feito da oração de Jesus? A oração de Jesus estava diante de Deus. Jesus orou por Pedro, a oração estava pronta. O que foi que aconteceu com Pedro depois? Ele negou Jesus 3 vezes, ele foi exposto, tudo. Mas depois nós vamos ver Pedro liderando o maior movimento espiritual que sacudiu este planeta, a oração de Jesus. Praticamente nós podemos dizer que ficou na poupança em favor de Pedro. Quantas vezes nós esquecemos que nós oramos, nós pedimos a Deus, mas Deus recebe a nossa oração e sabe o que vai fazer com ela. Muitas vezes é aquilo que nós pedimos em relação daquela pessoa, mas Deus segura aquela oração e sabe o que fazer na hora certa. Há um momento em que Abraão já tinha morrido, capítulo 26 de Gênesis, e Isaque, o filho de Abraão, foi expulso da terra dos filisteus. E ele é expulso para o deserto e ele sai abrindo os poços que o pai dele um dia haviam cavado, porque os filisteus encheram de terra. E quando à medida que ele ia encontrando água, tirando o entulho, os filisteus vinham e tomavam. Só que quando ele cavou o terceiro, os filisteus não vieram mais, e ele disse, agora nos deu o Senhor, lugar o Senhor, prosperaremos na terra. Ele desce para Beceba. E quando ele chega em Beceba, a Bíblia diz assim, naquela mesma noite, o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo.
te abençoarei, multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Olha isso. Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai. Deus não disse, eu sou o Senhor, teu Deus. Não, ele disse, eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Eu vou fazer tudo para ti, por amor de ti, não, por amor de Abraão, meu servo. Quanto Deus olha com tanta fidelidade a oração que Abraão fez àquele filho. Deus se revela a Isaque, dizendo, eu sou o Deus de Abraão. Abraão já havia morrido, mas ele diz, eu sou o Deus de Abraão. Naquela hora, vem a memória de Isaque, quantas vezes meu pai falou do seu Deus. Ele entregava dízimos a esse Deus, é esse Deus que o chamou de Ur dos caldeus, e deu a ele uma promessa, e a promessa é uma terra. E quantas vezes eu vi meu pai oferecendo sacrifícios a esse Deus, mas esse não era o Deus de Isaque, era o Deus de Abraão. E Deus ainda diz, não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei, multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Deus não disse por amor a ti, Isaque. O que foi que aconteceu ali? Abraão, durante a sua vida, orou tanto a Deus por aquele filho. Abraão foi um servo de Deus. Cada vez que Abraão orava por aquele filho, ele botava oração na poupança. Cada vez que ele servia a Deus, ele colocava aquilo na poupança. Abraão já tinha morrido. Seu filho agora está no deserto, correndo risco, porque o maior inimigo de Isaque era Ismael, e ele comandava caravanas que saqueavam outras caravanas no deserto, os ismaelitas. E agora Deus diz para ele, eu vou fazer por ti, por causa do teu pai. Ninguém vai tocar em ti, Isaque, por causa da oração que o teu pai já fez. Nós nos preocupamos em deixar tantas coisas para os nossos filhos, mas e a oração na poupança de Deus? Será que nós temos nos preocupado com isso? Jesus orou por Pedro. Na hora que ele orou, nós vemos logo depois Pedro caindo no que ele caiu, negando Jesus, e Jesus olhando para ele. A Bíblia diz que ele saiu para chorar amargamente. Mas depois, Jesus dali, porque ele foi julgado ali, ele foi condenado. No outro dia, depois de tanto espancamento, ele é crucificado, morto, ressuscitou, passou 40 dias na terra, sobe, depois de 10 dias no céu, meio do Espírito Santo, 50 dias depois, Pedro, cheio do Espírito, lidera o maior sermão da igreja. 3.000 almas foram arrancadas do inferno. Porque havia oração na poupança por ele. Não há distanciamento na oração, meus irmãos. Jesus, ele fala lá em Marcos 11, no versículo 24. Por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, credes que recebeste, e será assim convosco. Quando você pedir algo em oração, é preciso que você saiba que você está falando com Deus. Então você tem que crer que recebeu. Que horas você vai receber já não é da sua conta, nem da minha. Mas você pediu.
Deus ouve a oração. Deus ouve a oração do Filho de Deus, Deus ouve a oração do ímpio, Deus ouve a oração, porque Deus não é surdo. E Deus sabe quando é que alguém está falando com Ele. A oração do Filho de Deus, ela tem um objetivo. Lá em Apocalipse 8, tem uma cena assim. A Bíblia diz: fez-se silêncio no céu cerca de meia hora. Então agora vai ter uma preparação aqui. Qual é? Quando foi aberto o 7º selo. Então agora que está aberto todo o livrinho, entram 7 anjos. A cada anjo é dada uma trombeta. Eles se preparam para tocar. Mas antes que eles comecem a tocar, entra outro anjo. Esse anjo não vai receber uma trombeta. Ele tem um incensário de ouro na mão. É dado a ele muito incenso. Ele pega brasas do altar e muito incenso. E ele perfuma a presença de Deus com as orações de todos os santos. Lá dentro do incensário de ouro estão as suas orações, as minhas orações. As minhas orações, irmão, sou pecador, eu sei, quanto mais Deus. Única pessoa que pisou essa terra aqui e não é pecador é Jesus. Paulo, pecador. Isaías, pecador. Rei Davi, pecador. Todos. Todos. Então, Deus sabe que você é pecador. Então, não deixe que venha nenhuma dúvida na sua mente. Você é santo? É. Mas como que eu sou santo? É. A Bíblia não dá autoridade a ninguém para dizer que santo é aquele que morreu e fez milagre depois de morto. Não teve poder para ressuscitar, mas faz milagre. Que é isso? A Bíblia ensina. Se você olhar, eu vou dar um exemplo, a carta de Paulo aos Efésios. Ele introduz a carta assim, aos fiéis, aos santos que vivem em Éfeso. Quem eram os santos? Os crentes. Porque do momento em que você se rende a Jesus Cristo, lhe é dado o Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo você não vai poder fazer nada. O seu nome é escrito no livro da vida, você é filho de Deus. Agora você vai crescer. Porque o plano de Deus para nós não é salvação, é santificação. Ele nos salva para sermos santos. Então, santos somos todos nós. Então, a sua oração, quando você vai ao Pai em oração, a sua oração sobe para perfumar o trono de Deus. Quando você não tiver nenhuma razão para orar, você diz: Pai, eu estou orando para perfumar o seu trono. Pronto. Porque é isso que acontece com a nossa oração. E o ímpio, como é que faz? Sobe a oração, sobe para a memória. Lá no capítulo 10 de Atos, a Bíblia diz que havia em Cesareia um centurião da corte romana, de nome Cornélio. A Bíblia diz que este homem dava esmolas e de contínuo orava a Deus. Pensa, de contínuo orava a Deus. Isso é muito sério. Porque às vezes nós, os filhos de Deus, não oramos continuamente. Quando a Bíblia diz, orai sem cessar. Mas Cornélio, que nem era filho de Deus, ele de contínuo dava esmola e orava. O que é que acontecia com a oração de Cornélio? Deixa eu dizer, no momento em que Jesus Cristo vem, ele prega o Evangelho, ele vai na cruz, ele é crucificado, morto, ressuscita e sobe aos céus, único caminho
para que a sua oração chegue a Deus, é através de Jesus. Porque ele diz, eu sou o caminho. Não é um caminho, o caminho. E a verdade e a vida. Então, toda oração que é feita ao Pai, só através de Jesus. Porque Jesus é o Filho. Então, ele diz, eu sou o caminho. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, não tem oração que possa chegar a Deus como Pai. Todos os caminhos levam a Deus, todos, para julgamento. Espiritismo, islamismo, todos vão a Deus para julgamento. Mas a Deus como Pai, o único caminho é Jesus. Bem, esse homem, a oração dele ficava assim, ó. Direto ele ficava batendo, mas não entrava. Por quê? Mas Deus estava ouvindo. Um dia, Deus mandou um anjo. Deus tomou providência a respeito de Cornélio, porque orava de contínuo. Vai lá, fala com Cornélio para mandar chamar Pedro. Deu o endereço onde Pedro estava e tudo mais. Nós sabemos o que aconteceu. Cornélio mandou a ordenança dele chamar Pedro. Pedro chegou lá na casa de Cornélio. Cornélio tinha reunido todos os amigos e toda a família. Pedro começou a falar de Jesus. Capítulo 10 de Atos, no versículo 44, o Espírito não deixou Pedro dizer amém. O Espírito se derramou sobre o povo. Ali todos foram batizados. Ali todos se entregaram a Jesus. Ali todos reconheceram Jesus como o único Senhor, suficiente Salvador. Agora, a oração de Cornélio vai direto para perfumar o trono de Deus. Porque agora ele vai a Deus como Pai, porque ele vai através de Jesus. Então, toda oração é ouvida por Deus. Mas a nossa oração, ela perfuma o trono do Pai. Quando nós vemos Jesus Cristo nos aconselhar, olha, tudo o que você pedir em oração, você crê que você já recebeu. E vai ser assim, em qualquer situação, em qualquer tempo, você sabe que você tem uma promessa de Deus. A promessa de Deus é feita através de Jesus. Todas as vezes que você pedir alguma coisa em oração, você precisa crer que você já recebeu. Nessa leitura que nós fizemos hoje, quando os filisteus estavam quase aniquilando Israel, no versículo 10, aqui, de 1 Samuel 7, a Bíblia diz assim, enquanto Samuel oferecia holocaustos, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas Deus tomou a frente, trovejou o Senhor, aquele dia com grande estampido, que os filisteus aterrou os filisteus. Está vendo? De tal modo que eles foram derrotados diante de Israel. Quem tomou a frente? Deus. Porque o sacrifício era para Deus, a oração era a Deus em favor de Israel. Israel ali não tinha como se ver livre dos filisteus, não tinha como derrotar, mas a oração era um Deus, ao Senhor dos exércitos, aquele que podia despojar toda a quadrilha dos filisteus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Por que Deus interferiu na batalha? Porque ele foi convidado. Quantas vezes nós esquecemos que Deus quer ser convidado?
Lembra quando Jesus Cristo escreve a carta para a igreja em Laodiceia, que ele diz: ei, eu estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e me convidar, entrarei. Porque pode ser que alguém ouça, mas não convide. E se não convidar, ele não vai entrar. Deus quer ser convidado. Deus não é intruso, ele não vai entrar na sua vida, ele não vai entrar nessa situação se ele não for convidado. Tem um momento que eu acho tremendo na história de Israel, quando Deus chama Moisés, no capítulo 3, olha, o povo de Israel estava sofrendo horrores no Egito. O faraó estava pressionando, estava matando, não havia como piorar mais. E Deus estava olhando o povo estava sofrendo. E Deus estava olhando. Possivelmente ele dizia: por que não clamam por mim? Por que não me chamam? Por que não me convidam? E o povo sofrendo, e o povo sofrendo, e o povo sofrendo. Chegou uma hora que eles não aguentaram mais, eles clamaram a Deus. Quando clamaram a Deus, Deus desceu. Olha o que Deus diz para Moisés, no capítulo 3 de Êxodo, no versículo 7. Certamente vi, olha o verbo, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. E ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conhecem o sofrimento. Por isso desci. Ele não desceu porque ele viu, ele desceu porque ele ouviu. Tem esses 3 verbos, nós precisamos ler a Bíblia como ela está escrita. A Bíblia quer dizer o que ela diz. Eu vi a aflição do meu povo. Quando eu ouvi o seu clamor, eu desci para tirá-los da terra do Egito, da casa da escravidão, e levá-los a uma terra que manda leite e mel. Você pensa, Deus esperando o povo clamar por ele. O povo estava sofrendo. Estou esperando em Deus. É Deus que está esperando por você. Seja feita a vontade de Deus. Estou esperando para ver o que Deus vai fazer. A nossa situação no Brasil é de total indecisão. Está todo mundo esperando para ver o que vai acontecer. Está clamando? Está clamando? Deus não é intruso. Deus não é intruso. Será que nós estamos clamando? Não é? Ou nós estamos esperando para ver o que vai acontecer? Aí eu já orei. Lá na igreja o pastor fez um clamor. Meus irmãos, Deus diz: eu vi. Ninguém me chamou. Ninguém me convidou. Mas quando eu ouvi o seu clamor, Deus só ouviu o clamor deles quando eles clamaram. Aí ele desceu. Como é que vai entrar numa situação onde não é convidado? E quando Deus veio, ele veio para resolver a situação. Porque ele estava cansado de ver a dor, de ver a aflição. Ele diz: certamente conheço-lhe o sofrimento. E na hora que ele é convidado, ele entra para valer. E nós sabemos que por causa deste clamor, Deus os tirou. Ele diz: eu vou exercer julgamento sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Cada praga era Deus desbaratando um deus egípcio. Dali vem a morte dos primogênitos, e Deus abre o mar vermelho, e Deus leva o povo e vai, e ele coloca dentro da terra da promessa. Por quê? Porque ele ouviu o clamor. Porque o povo clamou a ele. Nós, às vezes, esquecemos
que Deus está querendo ouvir o nosso clamor. Às vezes nós estamos sofrendo. Nossa família está em situação desesperadora. Uma família à beira de um divórcio. Ou, às vezes, uma empresa à beira da falência financeira. Ou uma pessoa à beira da morte. E nós estamos esperando para ver o que Deus vai fazer. Eles, como? Ninguém me convidou. Você clamou? Você falou com ele? Ou quem sabe o seu Deus não ouve? Deus que tem ouvidos e não ouve é ídolo. Nós precisamos saber que Deus, Ele quer entrar. Ele quer participar. Ele quer suprir. Quantas vezes, quando nós pedimos em nome de Jesus, nós vamos vestidos de Jesus. Nome. Nome é muito importante. Nome é muito importante. Sabe, o que está escrito no livro da vida do Cordeiro é o seu nome. Não é o título que você tem. Você pode, se a Rainha Elizabeth já faleceu, mas se ela realmente era filha de Deus, convertida, eu não estou botando em dúvida a salvação da rainha, mas acontece que quando sai desse nível aqui, eu não me meto mais. Porque quem sabe é Deus. O que está escrito no livro da vida é o nome dela, Elizabeth. Não é o título rainha. Não é o status. É o nome. Lá no capítulo 13 de Apocalipse, a Bíblia diz que vão adorar a besta todos aqueles cujo nome não está escrito no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Nome. Tem um momento que Jesus conta uma parábola assim. Ele diz que estava lá Abraão e Lázaro no céu. Lázaro tinha sido um mendigo que pedia esmola, que comia migalha da mesa dos outros, um necessitado. Ninguém dava um tostão por ele. Morreu, foi para o céu. Estava lá com o pai Abraão. Morre o rico e vai para o inferno. O rico aqui do inferno olha e vê Lázaro no Anais. Ele diz: pai Abraão, manda Lázaro lá na terra avisar para a minha família. O que eles têm que fazer para não vir para cá? Abraão disse negativo. Existe um grande abismo entre aqui e lá. Lá eles têm Moisés e os profetas. Eles que aprendam. Quem está aqui não pode ir lá, portanto, fique sabendo. Quem está no céu não vem para fazer nada na terra. Quem está no inferno também não pode, senão o rico tinha ido lá avisar a família dele, viu? Agora preste atenção. A moral, para mim, um dos pontos dessa parábola. O nome de Abraão tem nome. Lázaro tem nome. Estava no céu, o nome dele está escrito no livro da vida. O rico tem nome? Não. Então o nome dele não está no livro da vida, ele estava no inferno. Porque ele é rico. O status dele. Se dissesse o coronel, o coronel. O doutor, o doutor. O milionário, o milionário. Então, o status não está escrito no livro da vida. O que está escrito ali é o nome. Então, porque nome diante de Deus é muito importante. E quando nós pegamos o nome de Jesus, o nome significa toda a personalidade, todos os atributos. Você vê quando Deus tira
Israel do Egito, ele faz uma aliança com Israel. Aliança é casamento. E por essa aliança, Deus se torna o marido da nação. E como marido, na visão de Deus, marido é aquele que protege, é aquele que ampara, é aquele que supre, é aquele que se dá a conhecer. Então, a nação sai agora do Egito e tem um longo caminho pelo deserto, e Deus agora, o marido da nação, vai suprindo tudo. Mas ele, ao mesmo tempo, ele tem um encontro marcado com o povo. Ele marca um encontro para ele falar com o povo. Lá no Sinai. O Sinai é o ponto-chave. E ali ele diz para Moisés, olha, diz ao povo que se santifique, porque eu quero falar com eles. Sinai. O Sinai vai ficar para trás na vida deles, porque eles caminham para frente para o Monte Sião. O Sinai vai ficar para trás. Nesse caminho todo, como é que Deus vai se dar a conhecer? Ele vai se dando a conhecer através de nomes. Nomes. Assim que eles atravessam o Mar Vermelho, dali a 3 dias eles chegam em Mara. Tem toda aquela situação em Mara, e ali vem o nome de Deus, Jeová Nissi. Desculpa, Jeová Rafá. Eu sou o Senhor que te cura. Então, vem um atributo de Deus, o Deus que cura. Ele está ensinando para o povo, porque o povo não sabia. Mais adiante chega Rafidim, com aquela peleja grande, em que Moisés levantava a mão, o povo ganhava. Moisés descia a mão, o povo perdia. E assim veio os dois e seguram Moisés, as mãos para cima, e Israel desbaratou a quadrilha dos inimigos. Ali vem mais um título de Deus, Jeová Nissi, Senhor, minha bandeira, ou nossa bandeira. Significando que quando você levanta o nome de Deus mais alto na sua vida, você não se vergonha dele, então ele lhe dá vitória. E assim, Deus vai se revelando e abrindo a guarda e mostrando para o povo qual é a sua característica maior, qual o seu caráter, qual a sua personalidade, quais são os seus atributos através de nomes. Aqui ele vê Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Jiré, lá com Abraão, Jeová Chamá, Jeová Kadosh, Jeová Tsebaó, Jeová Yeshua, Jeová que salva, Jesus. Ele vai se revelando através de nome, porque o nome diz a personalidade da pessoa. Então, quando eu vou diante de Deus, com o nome de Jesus, eu vou através do Senhor Deus que salva. Quando o anjo falou com Maria, ele diz, o nome dele será Jeová que salva, Yeshua, porque ele salvará os seus irmãos. Então, quando nós falamos do nome de Jesus, não é apenas qualquer coisa, nós estamos falando dos atributos de Jesus. O objetivo de Jesus, que o Pai mandou, é redimir, é salvar. Então, nós chegamos diante de Deus, clamando e dizendo que nós cremos no trabalho de Jesus. Nós dizemos a Ele, nós cremos no trabalho de Jesus na cruz. Nós cremos que o sangue dele foi derramado por nós. Nós cremos na eficácia do seu trabalho. É em nome dele, de todos os seus atributos, que eu estou lhe pedindo. Pronto. Você pode crer que recebeu. Mas você tem que saber o que é o nome de Jesus. Às vezes nós vemos as pessoas usando
o nome de Jesus de brincadeira. Aliás, tudo ficou tão banal ou banalizado, não é? Eu vi uma moça uma vez, estava até fazendo piada com o nome de Jesus na igreja. Eu disse: ei, você sabe o que você está falando? Não, irmã, estava brincando. Esse é o problema. Deus não mandou o seu Filho na terra para que brinquemos com o nome dele. O nome de Jesus é o nome mais alto, diante do qual todo joelho se dobra nos céus, na terra e debaixo da terra. A Bíblia diz que todo olho o verá, até quantos o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele para sempre, eternamente, certamente. Amém. Então, quando nós vemos Jesus Cristo dizer: o que pedirdes a meu Pai, em oração, crede que tem recebido, nós temos dele um cheque em branco. Quando nós pedimos em nome de Jesus, o Espírito Santo está autorizado a fazer aquilo para nós. Quando nós oramos, nós precisamos ter certeza de que nós estamos falando com Deus. Precisamos lembrar disso na próxima oração. Quando nós olhamos, nós oramos, nós temos para quem olhar. Nós temos a direção certa, porque Deus nunca nos deixou sem uma direção para orar e para olhar. Quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, eles tinham uma direção para olhar. Eles tinham uma promessa. Deus tinha dito para Eva: eu colocarei inimizade entre a tua descendência e o seu descendente. Ele te ferirá o calcanhar, mas, mulher, o teu descendente lhe esmagará a cabeça, o domínio, o poder. Então, essa promessa é dada a Eva. Deus não perguntou outra coisa. Deus se responsabilizou. Essa aliança é feita de Deus para Deus. É promessa absoluta. Deus estava dizendo que ia nascer da mulher, aqui na terra, um homem que ia esmagar, acabar com a autoridade, o governo de Satanás. Eva saiu expulsa do Éden, tendo uma promessa para olhar. Ela tinha a esperança. Abraão, quando Deus chamou Abraão, ele disse: Abraão, deixa a tua terra, a tua parentela, a casa do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação. Engrandecerei o teu nome. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti e na tua descendência benditas serão todas as famílias da terra. Abraão foi olhando o quê? Em mim, na minha descendência. Benditas serão todas as famílias da terra. Abraão olhou, ele tinha uma promessa para olhar. Ele tinha esperança, porque Deus tinha dito: se você deixar a sua terra, a sua parentela, faça isso, a outra parte é minha. Moisés, quando o povo de Israel, depois de 40 anos sair do Egito, chega a Moabe. Nas campinas de Moabe, em Pisga, Deus chama Moisés ao Monte Nebo. E Deus diz para ele aí: Moisés, toda a terra que sob juramento eu prometi dar a Abraão e a sua descendência para sempre, eu te faço vê-la com os teus próprios olhos, mas para ali tu não irás. Ali aconteceu um milagre, meus irmãos, porque toda a terra prometida a Israel é todo o Iraque, todo o Líbano, 3/4 da Jordânia, toda a Palestina e metade da Síria. Dali do Monte Nebo, eu estive lá em novembro do ano passado, eu preguei ali. Você vê do lado da Jordânia, você não vê o Iraque,
Você não vê o Líbano. Você não vê a Palestina, mas Deus abriu a visão de Moisés. Eu te faço vê-la com os teus próprios olhos. Para lá tu não irás. O que foi que aconteceu ali? Moisés possuiu. Porque a Bíblia diz, bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Os mansos terão deleito sobre deleito no Senhor. E a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra. Então ele possuiu, ele não pisou, mas ele possuiu porque ele contou como verdadeira. Ele teve a fé de aceitar, é nosso, porque Deus está nos dando. Ele morreu ali, e a Bíblia diz, ali morreu Moisés, servo do Senhor, morreu contemplando, morreu com o coração explodindo de esperança. Nunca Deus deixou nenhum dos seus sem uma promessa para olhar, sem uma esperança para frente. E você? E eu? Para onde nós estamos olhando? Qual é a direção a que Deus nos chama? A Bíblia diz que Deus nos transportou do império de trevas para o reino do Filho do seu amor. E Paulo, em Colossenses 3, ele diz, se sois do alto, buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto, olhai para as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Deixai as coisas aqui da terra, porque morrestes. E a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. E quando a Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, seremos manifestos com Ele. Para onde você está olhando? Se você está assentado à direita do Pai, para onde você está olhando? Se é lá que é o seu lugar. Para onde nós estamos olhando? Onde está a nossa esperança? Onde está a nossa esperança? Será que nós temos que ficar olhando a situação do país? Oremos por eles. A situação do mundo? Oremos por eles. A situação do que nos cerca? Vamos olhar para o alto. Porque não há mais para onde olhar na terra. Olha para a direita, para os governos, não serve. Olha para a esquerda, para a ciência, não dá conta nem da Covid. Olha para frente, para as filosofias todas vazias. Para trás, tantas religiões. Olha para cima. Olha para o alto. Porque é lá, é de lá que vem tudo para nós. Que nós podemos buscar este ano. Começar a olhar para o alto. E saber que Deus nos chama para coisas maiores. E todas as vezes que alguém disser, estou orando por você, creia que coisas novas vão acontecer e a oração está ficando na poupança por você. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós.